Fala galera, bem-vindo a mais um Além do Tatame, começando hoje uma nova temporada. Hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui um entrevistado que lá em 2023 a gente já bateu um papo em outra época, né? E hoje é um prazer recebê-lo de novo. Obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço, Jean, todo mundo que acompanha Além do Tatame, um prazer sempre enorme. Tenho acompanhado e visto não só o crescimento, mas o alcance também, e só gente de pedigree, né, Jean? Isso é muito legal, cara, no mundo do tatame, independente de qual modalidade, isso é sempre muito bom, porque a gente compartilha dores, compartilha conquistas, isso é muito bacana, então um prazer enorme. Sim. Legal. Cara, eu queria começar falando até sobre isso, né? Sobre o tatame ali. Esse podcast, na verdade, o nome, Além do Tatame, ele iniciou sendo um curso de gestão para professores, né, de jiu-jitsu. Fiz lá na pandemia, quem me ajudou foi até sua concunhada, Helena, né? Que é fera demais. Sim, Helena. E ela me ajudou, ela falou, bota isso em prática, tal, fizemos, gravamos ali na pandemia o curso, comecei a vender online, né? Legal. E eu já tinha esse curso presencial, resolvemos fazer, e depois ele virou podcast. E eu vi que você tá com alguma coisa, eu não sei o que é realmente, mas você tá com alguma coisa parecida ali, que é fazer a galera né, levar isso como um meio de vida mesmo e como uma... Como é que eu posso dizer assim? Não só um hobby, né, cara? É ganhar dinheiro com isso, né? Jean, eu comecei a identificar, cara, no perfil no Karatê, que a maioria das pessoas segue aquele procedimento natural de uma empresa. A cada 10 empresas, 5 fecham no primeiro ano, não aguenta. As outras 5, nos outros 5 anos, um perrengue danado para se manter. Muitos professores hoje de Karatê, eles nem todos têm dojo, mas eles dão aula em lugares. Sim. Mas a gente sabe que o sonho de uma grande maioria é ter o seu espaço, Com é ter a certeza. tua cara, a tua identidade. Isso faz uma diferença muito grande. E aí eu comecei a identificar isso. O meu instituto comemorou ano passado 30 anos. Jean, foram 30 anos em estruturas diferentes, até chegar onde eu estou hoje, mas sempre com o pé no chão. Nós passamos por uma pandemia, você também passou, você falava do online que você desenvolveu na pandemia e transformou isso em curso. Mas por que não ajudar essas pessoas, né, cara? Porque muita gente olha, às vezes, a história, as conquistas, os títulos e como a gente está hoje. Putz, esse cara deve ter tido sorte, deve ter tido alguém que investiu ali, etc. Cara, eu não tive nada. Eu contei há umas 2 semanas para um amigo num bate-papo. Meu primeiro dojo foi numa sobreloja, em cima de uma loja de autopeças, num bairro afastado da cidade, onde eu fazia tudo. Eu limpava, a época tinha queimada na nossa região. Sim. Eu tinha que varrer o tatame de lona áspera, aquela que vai em cima do caminhão. Quando a gente conta isso, parece conversa de história, de palestra. E não, era realidade. E naquela época não tinha onde buscar informação. Hoje você tem a internet, onde você tem cursos que você pode adquirir, você tem pessoas que já bateram muita cabeça e conseguem compartilhar com você cases de sucesso para você se espelhar, para você copiar, para você transformar. Mas naquela época não tinha. Então foi muito mais por tentativa e erro do que por qualquer outra coisa. Agora, a gente sabe que ter título, ser reconhecido no meio, ter um bom trabalho, essas 3 coisas não significa que teu dojo vai estar lotado com 1000 pessoas treinando. Porque é muito sensível. Sim. Cada um tem a sua realidade. Muita gente ainda acha que levar o filho para treinar jiu-jitsu, para treinar karatê, para treinar judô não é violento. Ainda tem um preconceito, e eu acho que a internet isso é muito bom, porque as redes sociais fazem com que você tenha essa oportunidade de falar um pouco melhor disso. Sim. E também orientar o profissional, que acontece muito. No futebol tem isso, cara. Eu tenho amigos que se tornaram profissionais de futebol e que uns investiram em capacitação depois que pararam e empregaram muito bem o dinheiro. Mas tem uns que achavam Eterno, né? que tinha condição administrativa e gerencial das coisas. Eu falo que tem os 3 perfis, né, Jean? O que sabe, esse vai embora. O que não sabe, esse aí tem que ensinar. E o terceiro que é o pior, cara. A gente não sabe e acha que sabe. Eu que acho que sabe. Aí é uma loucura. Então, um dojo de karatê, de judô, de jiu-jitsu, seja arte marcial que for, você tem uma série de coisas. Quando você acha que a arte marcial te deu capacidade, ou a sua faculdade que você fez te deu uma condição, eu fiz educação física, me deu uma condição gerencial, esquece, cara. Você sabe muito bem disso. Pelo contrário, até te distancia um pouco. Então eu identifiquei isso como foi muito mais por livre demanda, as pessoas me perguntando, pessoas de outros países vindo treinar comigo e passando aqui 10 dias
full time comigo para saber como é que você gerencia, como é que você administra, como é que você faz, como é que você entrega o karatê sem perder a essência, sem ser só o esportivo e sem perder a essência, como é que você mantém esse equilíbrio das duas coisas. Isso para mim foi um grande desafio por muito tempo. Aí eu parei um momento, falei, cara, acho que chegou a hora da gente investir em legado. Eu falo que construir, deixar herança é deixar para alguém. Deixar legado é deixar uma outra oportunidade para as coisas caminharem juntas. E evoluírem também. Pois né? porque herança você constrói parede, cara. Sim. E vão brigar por elas, pode ter certeza que vai dar briga. Como a história conta. Mas o legado não. Você deixa por alguém, e não para alguém. Pra alguém. Então, acho que isso é uma questão de... E aí eu comecei a conversar com profissionais daqui e fora. Ricardo, cara, o que eu preciso? Porque eu sei dentro do tatame. Eu sei a técnica, mas eu não sei se eu estou envelopando ela bem diferente para os meus diferentes nichos. Qual é o perfil do teu aluno? O teu aluno quer ginástica? Ele quer defesa pessoal? Ele quer a disciplina para o filho dele? Tudo isso envolve da hora que o aluno entra, a hora que ele vai embora. Com certeza. Então, aí surgiu o Performa, cara, que é um produto que eu lancei há 2 anos atrás, todos presenciais, e os 3 últimos acabaram sendo online em função de demanda de pessoas que pediram. Então, eu tenho o Performa Line hoje, que eu atendo online, o mundo inteiro, isso tem sido muito legal, Estados Unidos, Peru, Uruguai, Chile, Argentina, Brasil, muita gente, isso é muito legal. O Performa D, o cara passa um dia aqui, porque às vezes ele não tem condição de ficar muito tempo. E o online, para ele não tem disponibilidade de tempo. Então, ele passa um dia, um treino privado comigo, depois um treino coletivo. Tem o 5.0, que é muito legal, que a pessoa passa uma semana aqui, treino manhã e tarde. De manhã exclusivo comigo, tarde com um grupo, até para ele vivenciar aquilo tudo. E agora surge... Tem o Plus, que é um treinamento presencial só competitivo. Tem o Premium, que é o Performa Premium aula particular, que tem demanda muito grande também. E agora o Mentoria, que é para realmente ajudar, não só dentro do tatame. Os bastidores. Porque o que acontece, Jean? É muito legal quando a pessoa te procura e vai te falar sobre a parte técnica. Por exemplo, eu recebo professores aqui, às vezes, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, para atualização da parte técnica. Mas isso não vai melhorar a academia dele, Não né? vai. Que eu falei no começo do nosso bate-papo. O cara ter título, Não adianta. o cara ter uma boa aula, não é impressionante. Eu mesmo, e acho que você também, no começo, cara, eu tenho que me apresentar bem, eu tenho que falar bem, porque o perfil do meu aluno, ele é exigente, mas ao mesmo tempo eu tenho que transitar em todas as áreas. Porra, eu vou encher de aluno. Cara, não adianta. Então, você entender o mercado, entender as gerações, a molecada de hoje, de 12, 14 anos, é diferente da minha idade quando eu tinha 12, 14 anos. Não dá para você misturar essas coisas. E acho que isso, o meu dojo, o instituto, ele foi criando musculatura ao longo do tempo. E essa musculatura me deu estrutura para hoje ter montado uma mentoria, onde eu vou atingir profissionais de qualquer lugar do planeta, da casa dele, e conseguir atender de forma inicialmente coletiva, que você também, em termos de investimento, o nosso nicho ele é bem segmentado. Não adianta você colocar high ticket em tudo que você vai fazer, porque você não vai conseguir isso. Mas, de uma certa forma, aquele cara que não consegue comprar um seminário, comprar um treinamento de campo, vir ficar um período. E aí, o que está acontecendo muito nesse período? Dia 5 de fevereiro, não sei quando vai para o ar aqui, mas 5 de fevereiro é o lançamento. O lançamento, ele vai falar exatamente o que vai acontecer e daí sim nós vamos ver Mas eu já tenho um grupo de mais de 50 pessoas alinhadíssimas e só aguardando. Enfim, são coisas que a gente viu o mercado pedindo. Eu sofri isso enquanto eu comecei eu comecei a dar aula com 18 anos, cara, 17 para 18 anos. Que credibilidade que você tem? Não tem. Nenhuma, é na marra, por muitas vezes. Chega lá bater em todo mundo que tá no tatame e achar que tá fazendo Cara, eu ia certo, falar né? isso agora. Eu falei umas 2 semanas atrás para uns amigos da Atlética da Medicina aqui, uns médicos que treinaram comigo na época de calor, imagina, mais de 20 anos atrás. Como é que a gente colocava a credibilidade? Era na mão, cara. Você tinha que bater forte pro cara acreditar, esse cara é bom. Que loucura isso. Hoje você faz isso, o cara nem volta mais. Não, é o que você falou, que eu ia falar sobre isso, né?
que tem que entender as gerações, né? Do jeito que nós treinamos, eu acredito que, por mais que seja outra arte marcial, é a mesma coisa. Mesma coisa. Aprendia na porrada. Mesma coisa. Hoje Literalmente. hoje não dá pra você fazer isso, porque... Eu falei isso outro dia. Se a gente quer vender o karatê, o jiu-jitsu, a arte marcial pra todo mundo, porque aí é um outro caso, mas eu acho que todo mundo precisa, a arte marcial deveria ser tão bem vista como a natação. Pra mim é tão importante quanto a natação, mas a galera não... Cara, na boa, não estão prontos pra na entender boa, isso nadadores ainda. me desculpem, mas tem muito mais valores do que Com você cair certeza, na água. mas e nadar. assim, Desculpa, eu mas- acho que é uma sobrevivência, assim como a natação. Entendi. Se aprender a nadar, se aprender a lutar, se defender, no caso, é tão importante quanto aprender a nadar. Isso assim, e não só a gente falar de lutar, de porrada mesmo, mas o que a arte marcial ensina de suportar, não de bater também. Capacidade de suportar. Exatamente. Mas isso aí é um outro tema. é um outro tema É. ali. E a gente aprendeu assim, né? Eu acho que hoje em dia, se a gente quer vender para todo mundo, tem que ser diferente, né? Outro dia um menino foi na minha academia e falou assim: cara, tem uma boutique aqui. Mas se eu não tiver assustado, uma boutique... assustado? É Meio mais ou surpreso. menos, é surpresa. Ele falou, mas assim, se eu não tiver uma boutique, eu não vou ter o tanto de mulher que eu tenho, eu não vou ter o tanto de criança que eu tenho, eu não vou atingir um nível alto, eu vou Claro. atingir... Entendeu? Então, assim, tem que mudar, né, cara? E... Eu vou te falar uma coisa. Eu penso muito em saber ler o perfil do aluno. O que o aluno está dizendo? E ele não fala com a boca. Aham. Ele fala com o comportamento. Expressão Então, corporal. em vários sentidos. Então, hoje você ter a boutique e oferecer 50 produtos, Uhum. não vai mudar a essência e a qualidade do teu com jiu-jitsu ou certeza. do meu karatê. Uhum. Muita gente confunde isso. E os mais conservadores e tradicionais. Exatamente, é. Mas isso aí, pô, o esportivo acabou com o marcial. Cara, se você souber conduzir bem, Uhum. eu tenho 5% de competidores só já. Uhum. A minha história inteira foi baseada na competição. Uhum. As pessoas me conhecem em vários lugares pela competição. Mas o que me sustenta não é a competição, Uhum. é o marcial. Sim. Então, quando as pessoas... Eu já fui dar seminário onde tinha karatê tradicional mais conservador, os caras sentaram na primeira fila da palestra com a mão toda calejada, com um livro de 1970. Uhum. Quero ver se esse negócio esportivo aí é forte mesmo. Cara, não muda a essência mesma. Uhum. O que muda é o controle. Sim, claro. Antes batia, Uhum. controlava um pouco menos. Hoje você precisa controlar um pouco mais. Mas e a essência? E a intenção? E a intensidade? Uhum. Não tem que mudar. Sim. Agora, lógico, né? A gente se depara com perfis que a gente tem que estar atento a ler. O mercado é uma coisa muito mutável. Hoje a concorrência é muito maior. Então, o garoto hoje, ele tem a síndrome TikTok na Sim. cabeça das coisas mais rápidas. Eu quero aprender isso aqui, eu quero aprender a passar a guarda, tomar as costas, um americano, um armlock. Assim. É rápido. E aí ele fica ansioso para isso, aí você trabalha a ansiedade, que não adianta. Cara, você tentou aqui, mas está fazendo errado. Agora, ele está pronto para superar isso e para aceitar. Porque, cara, você está falando de humildade, você está falando de resiliência, você está falando de comportamento, você está falando de cooperação. Eu me lembro quando eu fui treinar jiu-jitsu logo no começo em Ribeirão, uma vez um cara fraturou uma perna porque não quis bater, cara. Uhum. Sim. E o outro, ao mesmo tempo, não percebeu. Foi um puta climão. Uhum. Não queria soltar também. Exato, um não queria soltar. Sabe aquele cabo de guerra? Hoje, tem esse perfil que é essa coisa mais pesada. Você deve ter isso, eu também tenho. Mas a gente acaba nichando dentro do próprio segmento. Sim, claro. Esses três aqui não gostam dá, A casca é mais grossa entre eles. Sim. Agora, se você misturar demais... Não adianta. Mas nem para isso também você tem que enganar ninguém Uhum. e não entregar Claro. qualidade, não entregar a essência, né? Então, É porque eu tava até comentando com uma aluna minha outro dia que eu vi que uma conhecida dela tinha entrado em contato várias vezes no meu WhatsApp, né? Aí perguntava, dali 6 meses perguntava de novo, dali 6 meses, umas 4 vezes. E aí eu fico pensando, essa galera que quer iniciar, você pega não um jovem que tá querendo, mas você pega uma 30 anos, sei lá. tá? Quantas vezes ele não pensa em ir até ali e falar assim, não, acho que eu não vou, acho que eu vou numa musculação Não é pra primeiro. mim, não é pra mim. Será que eu não vou me machucar? Tem turma de iniciante, faz a mesma pergunta várias vezes para ver se... E talvez ela nunca vá, né? E aí se a gente pensar nisso, como é que era isso 30 anos atrás, que hoje a gente mostra uma turma de iniciante, a pessoa vê vídeos de só faixa branca treinando, ou só mulheres treinando. Exatamente. Cara, quantas pessoas deixaram de treinar 30 anos atrás porque falaram assim, Deus me livre, eu não vou lá. Ou chegaram aí, olharam e falaram assim, não, isso aqui não é pra mim. Porque, sei lá,
Hoje tem 200, 300 alunos na academia, mas antes tinha 50 e 40 saía na mão, forte. Hoje tem 305 sai, entendeu? A proporção ela se inverteu. Sim, né? E muito, assim, né? Virou de ponta cabeça, assim. Mas nem por isso a gente não está ensinando o jiu-jitsu ou o karatê, ou seja, a luta. A qualidade. Tá entregando a qualidade. Exatamente. E aí você estava falando dos mais antigos, né? Eu sofro muito isso, porque tem gente que fala, isso aí, até hoje eu tô aqui dando aula do jeito que eu dou, não vai ser não vou mudar. Eu não vou me adaptar, entendeu? Sim. Então, é interessante isso. E uma outra coisa que você falou da rapidez que a galera quer ver as coisas, né? Ver acontecer. Eu tinha o curso de gestão completo. Tá. E aí eu fazia mentorias e tal. Só que era demorado o curso. Sei lá, 6 meses, 3 meses. E, cara, os caras abandonavam... Mesmo que você não tem resultado, você não for... Exatamente. E o cara abandonava no meio do curso. Eu fiz um curso agora de 6 meses, que é do digital mesmo, né? Como vender no online. Tá. E aí eu tava pensando, tem vários números lá que fala que a pessoa abandona, assim, mas é muito alto. Quanto mais longo, mais 60%. Mais a pessoa abandona, exatamente. E aí o que eu fiz? Eu fragmentei meu curso em pedaços, cara. Então eu vendi uma parte dele que chama faturamento Black Belt. Tá. Como aumentar o faturamento da sua escola, 5 passos para aumentar o faturamento da sua escola. Cursinho pequeno, 10, 15 vídeos, curto. Aí o cara fala assim, vou aumentar o faturamento da minha escola. É o que ele quer, é isso. Entendi. Se eu falar pra você assim, cara, em 1 ano eu vou deixar você bom de guarda, de jiu-jitsu, bom de guarda. Você fala assim, 1 ano, cara. Só que você vai ter que treinar 3 na semana, beleza? O cara não quer, né? E, cara, em 1 semana você vai pegar todo mundo no triângulo. Sua guarda vai ser Se você não der o triângulo, perdeu. Você vai falar assim, eu quero o triângulo. Por que? Fala, em 1 semana. Esse imediatismo. Então é muito doido, né, cara? Esse imediatismo, ele ao mesmo tempo que ele convida, ele expele. Sim. Que ele atrai, ele expele. E aí vai o feeling do professor, da experiência, e não do aventureiro. Então, o que acontece muito? Tem muito aventureiro, a gente sabe disso. Quando eu falo aventureiro, ele começa hoje, e tá tudo bem ele começar hoje, novo, mas ele já começa querendo fazer coisas que ele não tem a estrutura ainda para oferecer aquilo. Daqui um pouco, você hoje tem plenas condições de receber 10 faixas pretas de qualquer lugar do planeta e ficar 1 mês, você não repete um treino. Sim. Mas por quê? Porque você fez tijolinho por tijolinho, base por base, e você sabe que se você acelerar o processo, você não vai entregar o resultado que você queria. Você pode até entregar, mas vai ser superficial. Não com a qualidade, né? Não vai ter a qualidade. Agora, claro que dá muito trabalho. Para você converter esse pensamento, a gente fala, tem aquela história antiga que o faixa preta é o branco que não desistiu. Porque é o mesmo princípio. É o mesmo princípio do cara que compra algo e fala, cara, 1 ano é muito tempo. Mas como é que você vai mudar a estrutura gerencial de um dojo ou de uma empresa? De uma empresa. Vamos pensar. Esquece que é dojo. Uma empresa. Em 3 meses? Não. Você vai mudar processo? Você vai estabelecer meta? Você vai vai aplicar situações distintas para converter outras situações de venda, é produto, é serviço, é o valor agregado? Você não consegue. Então é mais fácil você só vender seminário. Eu vou lá, dou 5 horas de seminário e vou embora para casa. Mas e aí, o que fica? Então, saber conseguir acessar essas pessoas nesse ponto, que para mim é o nosso grande desafio, porque não é conversa de quem é mais velho, mas é conversa de quem já bateu cabeça. Sim. Então essa é a diferença. Eu brinco sempre com os meus alunos, né? A diferença da macarronada da nona, da bisa e da avó. Cara, a bisa passou a receita para a avó. Sim. Qual a diferença? Que a bisa fez mais vezes. Só isso. Essa é a diferença. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito, muito positivo nesse sentido, porque você consegue alcançar com isso muita gente. Eu acho que uma das questões do Karatê Performance, que é um método, e eu estou escrevendo esse método para ele se transformar em digital, para a pessoa conseguir acessar de qualquer lugar, 90% dele, 90%, é baseado em experiência pessoal minha, que eu tentei fazer de uma forma, não deu certo, tentei de outra, não... Essa daqui atingiu. Mas atingiu quem? Qual o perfil desse público? Isso é muito difícil. Agora, cara, vamos combinar. A gente tem arte marcial, é um produto muito bom de venda. Com certeza. É uma coisa que mexe com o jovem, com a criança, com o jovem, com o adulto, com o idoso. Nós temos um aluno que treina karatê com 74 anos, cara. E treinou na época pesada e voltou hoje com outro formato. Mas ele tem
Daqui a pouco ele faz 80 anos. E o cara tá treinando. Antigamente era possível isso? Não, é isso que eu ia falar. Se é o mesmo treino, ele já não estaria mais Esquece. atacando, Então, os conservadores vão defender a parte mais conservadora, no meu caso do karatê mais tradicional e etc. E tá tudo bem. E é excelente, tem excelentes profissionais. Mas nós não podemos fechar os olhos, tampar os ouvidos para a realidade do que nós temos hoje no mercado, que são pessoas em busca de coisas. Eu vou te dar um exemplo prático. Quem treina karatê e estiver assistindo ali no tatame vai entender o que eu estou falando. Katas. São formas pré-determinadas. No Karatê Shotokan tem 26 formas pré-determinadas. Uns com 20 movimentos, outros com 25, outros com 30, outros com 105 movimentos. 100 e mais. E como é que era antigamente? O japonês vinha, ensinava e voltava daí 2 anos. Você ficava 2 anos fazendo. Ele vinha, te corrigia um negócio e voltava daí 2 anos. E aí ia acontecendo a mudança das faixas e etc. Então o kata era proporcional ao aprendizado. Quando o mestre Funakoshi foi apresentar para o imperador do Japão, ele falou, olha, tem esse kata aqui que tem 105 movimentos. O imperador falou para ele, olha, eu quero o karatê sendo ensinado no ensino básico nas escolas, porque a gente entende que os valores e os princípios e toda a questão da disciplina e da resiliência vai ser importante no desenvolvimento da criança e do jovem. Tá, então, peraí, eu vou ter que formatar isso para esses jovens absorverem. Nós estamos falando de 50 anos atrás, 60, 70 anos atrás, e que ele fez o quê? Pegou esse de 105 e desenvolveu 5 de 25, 22, 23 movimentos. Ele fragmentou. É diferente do que você falou agora, do teu curso? Que você fragmentou, ele fragmentou. Putz, 20 movimentos é mais fácil. Um garoto de 8 anos vai conseguir aprender. Então, ele conseguiu aprender esses princípios básicos. Ele vai para outra faixa, ele vai fazer o exame. 6 em 6 meses. Nós temos hoje pessoas que fazem exame de 3 a 4 meses. Jean, desculpa, cara. Essas são coisas que é ruim eu falar isso aqui. Eu me sinto desconfortável de falar porque é uma realidade. Exame a cada 3 meses. Cara, não 3 meses. Tem que ter uma maturação. Então, rapidamente, 3 meses, 2 vezes por semana. Ele fez 8 treinos. Ele fez 20, 24 treinos. E ele já está pronto para ir para o próximo nível. Como é que isso está sendo... é uma intensidade? 1h30 de treino. O cara é uma exceção. Existem as exceções, existem. Mas na média, não. Então, hoje, a gente... ao mesmo tempo que a gente tem um grande desafio, que o Funakoshi, que eu te disse, que é não falei, né? O fundador do estilo Shotokan, pegou uma caracterização muito mais complexa e longa, fragmentou para facilitar o entendimento e o ensino... Nós temos que fazer isso dentro das nossas especialidades para determinada coisa. Você tem 5 maneiras diferentes de ensinar a passar uma guarda. Cara, mas se o cara fizer isso, você vai por aqui. Se ele fizer aquilo, ele vai por aqui. Você vai... Agora, você tem 50 tipos de perfis diferentes, com idades diferentes, que pode ser que para um seja bom de um jeito. Então, essa individualidade é o que eu consegui colocar nessa mentoria para poder tanto gerencial quanto técnica, para que as pessoas entendam que é possível sim converter tudo isso e viver da arte marcial. Não, com certeza. Eu vivo 100% da arte marcial. Tive processos ao longo da minha carreira em outras frentes, sim, mas hoje eu vivo 100%, emprego várias pessoas e graças a Deus o reconhecimento agora daqui... Uma semana eu recebo um grupo de 19 atletas chilenos. Eu te falei, eles vão permanecer aqui para treinamento pré-temporada, 10 dias, treino manhã e tarde, 2 sessões. Putz, é muito legal, é muito legal. Como é que eu cheguei até eles? O treinador me conhece, da época eu era atleta, treinador da seleção. Isso é muito legal. Mas pode ter certeza que não foi só isso, cara. Ele está acompanhando o dia a dia, o desenvolvimento pedagógico, a aplicação de conceitos, a base estrutural e a essência. Senão, não sustenta. E o que você falou, é interessante, você falou que tudo isso você já fez, já bateu cabeça, né? Eu sempre falo isso para os caras, quando eu vou dar uma mentoria, um curso, alguma coisa, eu falo, cara, isso aqui não é que eu inventei. Isso aqui eu fiz e deu errado já. O que eu tô te falando para você não fazer, eu fiz. Exato. Então, eu tô tentando cortar o caminho para você. Não tô inventando a roda. Não tô inventando. Isso que eu já fiz deu errado. E às vezes a galera fala assim, isso aqui dá errado, vou pagar da minha... Eu sou um pouco, né? Eu penso ao contrário. Se eu vejo um negócio e falo assim, cara, isso aqui não dá certo.
Eu deixo ele guardadinho ali pra eu lembrar que não dá certo. O dia que eu vou fazer, eu falo, opa, aquele ali tá ali guardadinho. Não Jean, dá certo. Isso aí para mim é muito legal você tá falando, porque vai de encontro com uma coisa assim. Eu trabalhei na administração pública 8 anos. Foi uma baita experiência. Fui secretário de esporte, secretário de Casa Civil. Putz, trabalhei com pessoas fantásticas. Algumas pessoas me perguntam, cara, você não tem saudade? Cara, não, eu vivo muito momento. Então, eu não falo que eu tenho saudade. Mas eu vi como é uma ferramenta de transformação de muitas pessoas em larga escala. Você constrói um centro esportivo novo, cara, você atende 6, 7 mil pessoas por semana. É uma loucura. Então, você transforma a vida de pessoas de uma forma muito forte. Mas eu costumo dizer o seguinte, que eu aprendi muito como fazer. Mas eu aprendi muito mais como não fazer. E isso, para mim, eu sou muito grato, porque eu acho que dificilmente eu ia aprender coisas que eu aprendi na administração pública fora dela, só de ler, de ver, mesmo porque existe um preconceito natural, né, do ser humano como um todo. E eu guardo isso. Você falou que você guarda ele, você deixa uma hora. Cara, como não fazer? Putz, esse movimento aqui, no karatê, cara, você tem um risco muito grande de uma lesão de um ligamento medial do joelho, porque antigamente as pessoas não giravam o calcanhar de trás e hoje elas giram em função disso, além de ninguém bater um golpe só, isso do ponto de vista técnico. Eu recebi um pessoal para treinamento de mentoria semana passada aqui e tinha um senhor de 60 e poucos anos no grupo. E ele falou, não, eu sempre bati dessa forma. Eu falei, tá tudo bem, teu joelho, tua musculatura, o teu corpo já entendeu isso. Então, para você, o que era errado não é errado, porque o teu corpo se adaptou. Tudo bem, tudo bem. Mas eu vou ensinar um garoto hoje de 10, 12 anos de idade a fazer esse movimento, eu corro um sério risco. Risco de lesão. Sim. Porque se ele lesionar esse ligamento, esquece. Ele nunca mais volta ou ele vai voltar daqui 7, 8 meses que ele vai recuperar uma cirurgia. 2, ninguém bate um golpe só. Antigamente batia um golpe só. O cara bate um e dá continuidade. 3, a posição do pé que eu estou, ela tem que ter resistência. Eu não vou apoiar no meu calcanhar. Ninguém pula no calcanhar para ter arranque. Você pula na ponta do pé. Aí ele ficou me olhando, cara. Ele meio que deu um sorriso de canto de boca, rolou o treino. No final ele falou, sensei, é a mesma coisa de diferentes ângulos, diferentes focos, mas tem questão mecânica no processo. Então, quando você consegue fazer as pessoas entenderem isso, aí você não perde a essência. Agora, é assim. Por que é assim? Porque eu aprendi assim. Porque é assim, Quantas coisas você aprendeu de um jeito, com o teu sensei lá atrás, e com o tempo você falou, putz, isso aqui eu vou adaptar, isso aqui eu vou pôr um tempero meu. Esse aqui, cara, teve um outro sensei que falou uma coisa, putz, isso aqui é questionável. E a gente começa o quê? Por natureza, o tempo que a gente tá... Você tá quanto tempo no jiu-jitsu? 30. Vou fazer 40 de karatê, 30 de dojo. Cara, quanta coisa errada nós fizemos. Já eu fui descobrir quando eu fui fazer faculdade. Você também, com certeza. Cara, eu fazia umas coisas que eu falava, meu Deus do céu. Eu cruzava um golpe, tomava o golpe numa competição no sábado, perdi meu sensei muito cedo. A semana inteira, a minha sanção era 500 golpes daquele que eu errei. Era 1000. Meu joelho ficava desse tamanho porque batia no chão. Então eram umas coisas meio sem pé nem cabeça, mas que nos convencia. Hoje a gente já sabe o que você falou no começo. Vamos cortar caminho. Você não precisa disso aqui. Melhor fazer assim. E não só tecnicamente, mas como na parte de gestão mesmo, né? Eu falo isso, eu faço muito... não faço mais, mas eu ainda faço alguns cursos. Mas na pandemia eu fiz uns 5 do Sebrae. Eu imagino. Vários. Fiz de a gente tinha tempo, né? Fiz um monte de gestão, marketing. E eu fazia isso. O que eu pegava? Isso aqui serve para mim. Vou botar na academia, Vou adaptar para o meu nicho. Isso aqui serve para eu botar na academia e serve para eu botar no meu curso. Boa. Então eu fui moldando o meu curso. Legal. Também. Se você fala um negócio que eu falo, Ricardo falou um negócio que eu acho que eu vou falar no meu curso isso, vou botar, adaptar. E tem muita coisa em comum, né, Jean? Isso cara, que é muito legal, e assim, né, a gente, né, você vivenciou uma coisa, aí você vai falando, você fala, cara, realmente, isso aí é... Então eu falo pros caras, cara, tem que estudar, não é estudar só a galera do jiu-jitsu, é outras áreas. Claro. Tem muita coisa para agregar. Você não vai aprender administração com o professor de jiu-jitsu, entendeu? Esquece. Né? O marketing você tem que procurar em outros lugares e adaptar para o seu negócio. Não, vou dar aula de jiu-jitsu só e quem quiser. Ok, então assim, eu sempre ponto isso. Uma vez eu fui, 2005 ou 2006, eu estava nos Estados Unidos, eu fui lutar um campeonato lá em Nova York. E aí eu estava com o meu professor com o Robinho, ele tinha saído de perto,
Tava um inglês ruim na época ali. Aham, aham. É ruim ainda, mas hoje eu me viro. Mas eu tava ali e eu queria lutar absoluto. E aí tinha um cara do meu lado ali, que tava com a gente, né? Um brasileiro que morava lá, tinha uns 6 anos já. Morava numa cidadezinha da Pensilvânia ali. Eu falei assim, cara, eu quero lutar absoluto. Ele falou, beleza. Eu falei, você não me ajuda a ir lá me inscrever? Porque meu inglês é meio ruim e tal. Ele falou assim, não, mas eu não falo inglês. Eu falei, mas você não mora aqui? 6 anos. Aí ele falou assim, mas não falo... Eu falei, como é? Ele falou assim, não, eu falo jiu-jitsu. Se o cara quiser treinar comigo, ele que me entenda. Pensei, cara, um cara desse aí não... né? Fechadinho, né? Então, assim, Fechadinho, não vai pra lugar provavelmente nunca mais tive notícia, mas não foi pra frente, Não foi porque pra frente. um cara com essa cabeça aí, o cara teve oportunidade de mudar de vida, né, cara? E a oportunidade Então, de mudar a vida de muita gente, exatamente, né? Além disso. Né? e não vai Além conseguir, disso, porque a cabeça dele, e eu já era um cara mais velho, você vê que... Sim, já. Mas já ele não... aprendeu daquela maneira, provavelmente, não, quem quiser que fale sua língua, então assim... Ô, Jean, tem uma coisa que eu carrego comigo que é o seguinte, pra você mostrar que um prédio foi construído torto, constrói um reto ao lado. Uhum. Porque se você quiser desentortar esse prédio, você não vai conseguir. Exatamente. Constrói um reto e faz direito. Essa é a diferença. Então, você imagina, eu tenho a oportunidade da minha vida de estar num outro país e não quero aprender a língua nativa. Eu vou acessar quem? É complicado. Não né? tem isso. Infelizmente, tem muita gente assim. Mas também tem outras pessoas que estão aí para tentar mudar esse fora da caixa. Eu estava subindo aqui agora, eu vi ali a frase, e essa frase para mim tem que pensar fora da caixinha, cara. Senão, ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, resultado diferente, faça coisas diferentes. Eu falei isso essa semana com um aluno meu. Eu falei assim, cara, pensa bem, o ano passado foi bom? Não, foi uma boa. Por que foi ruim, cara? Ah, não, tenho azar. Não, lá onde eu tô. Não, cara, você tá fazendo coisa errada, cara. Porque não adianta. Uma coisinha dá errada, às vezes, beleza, saiu do controle. Mas, cara, o ano foi ruim inteiro. Entendeu? Então é complicado. É a questão da disciplina, né? A disciplina é você fazer uma coisa que você não tá muito afim de fazer e quem estiver vendo distante achar que você é apaixonado. Exatamente. Isso é disciplina. Porque, desculpa, tem coisa que, cara, desgasta, cansa. Sim. Jean, na época da pandemia, a secretária que trabalha comigo, todo dia 2 era 5 tinha folha e 10 tinha outros boletos, né? Ela falava assim, Sensei, 6, negativo. Sensei, 8. Sensei, 11, teve um mês. E eu tinha reserva e fui queimando. Queimando reserva. Foram 8 meses ininterruptos queimando reserva. Mas por um único motivo. Que eu tinha certeza que a coisa ia se reverter. Agora, ralando disciplina e disciplina. Eu fiz investimento em equipamentos de transmissão online, cara, que eu uso até hoje. Sim. E uso hoje muito mais do que na época. Porque na com época certeza. ali foi pontual. Mas as pessoas Com um falavam assim, propósito melhor, né? totalmente, Você total. tá- Ali era necessidade. Eu precisava pelo menos chegar no celular do garoto em casa com áudio melhor e com uma imagem melhor. Mas eu me lembro que muitas pessoas falavam assim, fecha. Depois você abre de novo. Não. As pessoas te conhecem. Não. Porque você tem propósito. O propósito, ele é algo que te desafia demais. E é igualzinho a luta. Se você for pegar e fizer uma transcrição de um treinamento diário de jiu-jitsu, de karatê, de judô, bem executado, o propósito é o mesmo. Não adianta, não tem coisa simples. Não tem. Não adianta falar, isso aqui é muito simples, você vai aprender assim. As pessoas são diferentes, cara. As gerações são diferentes, o perfil é diferente. Eu acho que a galera não entendeu ainda, e isso eu falo pelo jiu-jitsu, né? Mas eu acredito que em várias artes marciais seja a mesma coisa. A pessoa fala assim, não, só do jiu-jitsu não dá pra viver e tal, só da... Porque o que acontece? A pessoa faz o seguinte, eu tenho minha academia, aí eu abro lá, todo dia, um treino das 7 às 9. Aí treina você, treina eu, treina o Jonas, treina uma menina, treina uma criança. Então eu botei todo mundo no mesmo balaio ali. E aí, cara, uma mulher vai chegar lá e falar, não treino com o homem. Uma criança vai chegar lá, o pai vai falar, a criança... Não treino com adulto. Eles não entenderam, cara, isso eu sempre falo, que há várias maneiras de você aumentar seu faturamento dentro da mesma coisa.
Então eu sempre falo, tem que ser um guarda-chuva, tem que pingar de tudo quanto é lado. E não só um guarda-chuva furado que vai pingar no meio. Não adianta, então tem que ter seminário, tem que ter curso online, tem que ter aula particular, tem que Converter ter tudo que grupo, você puder converter, tem que ter cara. produto, aí tem que ter turma infantil. Eu tenho 5 divisões de criança lá. Coisa Kids 1, 2, 3, 4 e juvenil. Aí eu tenho faixa branca, eu tenho mulher, eu tenho avançado, eu tenho grupos de aulas particulares, tenho aula particular mesmo, individual. Eu tenho seminário, eu tenho curso online. Então, assim, Você eu converteu tenho o produtos. jiu-jitsu em... Exatamente. Então, você vai ver, você tem É um leque 20 muito grande. coisas que você está ganhando ali, não uma. Mas pode falar uma coisa, A galera Jean? não entende isso. Muita cara. gente vai achar que isso é muito trabalho. Mas aí, né? Tá? Muita gente. Eu atendo um atleta da seleção norte-americana, 6h45 da manhã, ele treina na sala da casa dele. Luta. Ele não tem nem ideia do quanto ele desenvolveu minha criatividade. Uhum. Ele veio pro Brasil, treinou comigo aqui um período de 2 semanas, voltou. Meu sonho é entrar na seleção norte-americana. E ele começou a treinar comigo, presencial, veio para cá, depois online, uns 2 meses teve a seletiva norte-americana, ele não entrou. Uhum. Cara, é longo prazo, porque você tá com perfil, o teu perfil tem que ser mudado para um nível desse, beleza? Beleza. Cara, o moleque às vezes aparece na tela, eu vejo, tadinho, a irmã dele passando na sala. Cara, 6h45, porque às 8h45 ele entra na escola. Uhum. E aí ele mora próximo de Orlando e a escola dele não é muito próxima. Uhum. Então, assim, a disciplina desse moleque com 14 anos de idade, 1 ano depois, seleção norte-americana, campeão da etapa da Liga Mundial, medalhista pan-americano, o moleque virou uma chave absurda. Só que o conjunto é a família, é o treinamento. Ele tem um treinador lá que ele treina agora num grupo de um sensei cubano nos Estados Unidos, que vai muito bem, tem uns sparres bacanas para ele treinar. Só que assim, tem que querer muito, cara. Agora, você pega um treinamento particular, individual. Particular, grupo. É o kids. É o infantil. As pessoas acham que isso... Não, é muita coisa para eu... Meu negócio minha linguagem é o jiu-jitsu. Minha linguagem é o karatê. Eu vou dar das 5 a 6. aprender vai ser aqui. Enquanto você continuar dividindo a sua energia em várias coisas, a chance de você concentrar... Sabe a síndrome do pato? Não faz nada direito, né? Não anda direito, tudo torto. Não voa direito e não sabe nadar direito. Então, essa é uma realidade que as pessoas que trabalham... É rentável, cara. É rentável. Você é prova clara disso. Sim, eu, graças a Deus, sou prova clara disso. De que se você tiver um gerenciamento, estabelecer processo, tiver disciplina para aplicar e manter, e formar pessoas, eu não tenho dúvida que é rentável e com uma condição bacana, porque demora às vezes um pouco para você implantar, mas depois que você implantou, as coisas vão se retroalimentando, sabe? E assim, nunca acomodar, né, cara? Eu fico assim, minha cabeça funciona... Nem me fala. 24 horas pensando em alguma coisa nova, eu falo para os caras, cara, não pode isso. acomodar. A gente, aqui como jiu-jitsu infantil, durante muito tempo a gente é ainda referência, mas assim, nós que iniciamos essas porque não divisões tinha, né, de turma, não tinha. A galera ia pro judô, ia pro karatê, mais pro que judô. o judô era o que mais tinha dentro das escolas. Exatamente, né? E ali estava fácil acesso e começamos. E eu falava para os professores, falava assim, ó, os professores falavam, não, mas estamos com 70 crianças. Eu falava assim, a gente está com 70 crianças porque não tem opção. Não se acomodem, estudem, façam direito, façam isso aqui. Porque aí começa a copiar. Lógico, isso é normal e é legal isso também, porque mais crianças treinando, mais gente fazendo direito, né? Espero que sim, mas assim, a maioria fazendo direito. Eu falei, não se acomode, a gente tem que sempre ir evoluindo. Porque senão também acomoda. Você sabe que o meu sobrinho, minha irmã mora em Indaiatuba, meu sobrinho tá fazendo jiu-jitsu. E ele tá com 5 anos de idade. Sua família vai parar o karatê. Caraca, não tem nem como. Isso aí tá no sangue, né? Só que minha irmã tentou o karatê. Olha que história interessante, cara. Ela foi... Que horário que é a aula pra kids? Sábado, 2 da tarde. Aí minha irmã foi uma semana, só de sábado. Foi na outra semana. E uma pessoa até que eu indiquei que conheceu, foi atleta meu um período e tal. Aí ela me ligou e falou assim, Ricardo, sábado às 14 horas, cara, a gente tá com gente em casa, o almoço tá por sair, a gente vai pra Ribeirão, porque, pô, a gente ainda é Indaiatuba, mas a família é daí. Eu vou pra Rio Claro, que é do meu cunhado, a família do meu cunhado.
Como é que eu vou manter uma regularidade? Chega no meio da semana, ele já desanimou. Mas não tem um horário durante a semana? Não. E numa outra? Não. Jiu-jitsu na escola. Uma escola Deixando criança muito... fugir, né? Perdeu. Cara, o jiu-jitsu na escola, eu falei, mas jiu-jitsu só fica muito alinhado com o histórico. Se você precisar, eu tenho amigos aqui que podem dar uma olhada. Não. Então, eu recebi o cronograma e o processo pedagógico que é aplicado. Tem isso, não tem aquilo. Cara, eu olhei e falei, manda ver. Põe no jiu-jitsu, ué. Então, assim, esse professor de karatê, o que acontece? Ele não quer ter 2 alunos numa turma. Sim. Quantas vezes você deu aula para 2, 3 alunos? Jean, eu dei aula numa escola famosíssima em Ribeirão, que um dos horários não tinha sala. Eu compartilhava a sala com outras pessoas. Eu dei aula 2 anos num corredor, que era o único espaço físico que tinha. Não tinha tatame, o karatê, num determinado período não precisa. Eu dei aula no corredor. Cara, tá tudo bem. Depois veio o tatame, veio sala, aumentou aluno, ganhei sala. Pô, foi demais. Mas foi um aprendizado monstro, porque eu tava ali dando aula, o cara passava, o cara vinha, o cara brincava, o cara ria, te dava um grito, o cara ria. Mas eu não quero ter 1 aluno, 2 alunos. Eu tenho turma que é muito mais pelo valor agregado do que... Eu, às vezes, tenho turma com o número de professores que está no grupo, às vezes, em determinados momentos, é maior do que o número de alunos. Sim. Mas está tudo bem, porque uma coisa retroalimenta a outra. Agora, se eu achar, não vou abrir uma turma de 2 kids. 2 kids? Você quer mãe mais fiel e pai mais fiel que do kids? Não. Moleque muda o comportamento, Sim, ele muda a alimentação, porque você tem a campanha da alimentação, nós temos lá que o prato tem que ser colorido. O cara, ele muda o comportamento. Então, um pai fala pro outro pai num almoço de domingo, cara, eu vou levar. Não, e outra, hein? Ele tava muito briguento na escola, não tá mais. Tinha um pouquinho de bullying, ele já resolveu seus problemas. Ele tá mais disciplinado, porque no dia ele que pega o kimoninho dele, vamos lá pro jiu-jitsu, vamos lá pro karatê. Então, assim, quando você vira tema no jantar da família, você atingiu o primeiro dos objetivos. Agora, isso se propaga, que é o que nós falamos no começo do bate-papo, que é sobre legado, né? É para as pessoas. Com certeza. Né? Não, eu acho isso mesmo, cara. Isso, a galera, é o que você falou um pouco de preguiça, de fazer, eu não tenho, nunca dei aula para criança. Cara, vai aprender, entendeu? Eu, por exemplo, eu não dou aula para criança hoje, mas eu perdi um professor no ano retrasado, eu fiquei 1 ano dando aula das turmas da manhã. As 2 turmas que tinha manhã. 1 ano porque eu não arrumava professor. Eu não vou desesperar e colocar alguém ou fechar a turma. E foi muito legal, porque você foi para perto, né? Exatamente. Isso é muito bom, aí hoje eu consigo falar, ó, faz assim. Aqui assim, aqui não. Então, assim, tem que fazer. Estudei, vai estudar. Hoje em dia, cara, tem muita gente que faz direito, entendeu? E a gente tem acesso a essas pessoas, Jean, mesmo que online. O comportamento humano, ele é uma das coisas mais complexas que existe no mundo. Se você não estudar como as pessoas se comportam, você não vai saber o que elas esperam de você. Exatamente. Não adianta você fazer uma pesquisa de satisfação e colocar ali o que você espera de treinar karatê. Cara, eu espero... Qual que é o princípio básico? Melhorar como pessoa. Sim. Agora, você pode ter certeza que se o cara tiver a disciplina, tiver a entrega, ele vai ser um baita profissional independente da área dele. E qualquer coisa que ele for fazer, né, cara? Você botar dúvida. Ele para um cara que for comprometido, você bota ele para dar aula de criança, bota para dar aula feminina, aula para iniciante, ele vai seguir sem aquilo dúvida, ali, porque ele aprendeu que ele tem que fazer direito e não fazer de qualquer jeito. Eu tive uma fase que tinha muita... A resposta era o seguinte, acho que eu tô velho para fazer isso. Você falou dos 30 anos, né? Principalmente mulher. Hoje eu tenho, cara, quase 40% de alunas, né? Mulheres. E muitas mães de alunos. Muitas esposas de alunos. Sim. É um negócio muito legal isso. Mas você vê, não tô velho para isso. Por quê? Porque a sociedade hoje, como um todo, qualquer coisa que você for fazer, diferente da academia, da esteira, da musculação, vai fazer jiu-jitsu? Você tá com 30 anos de idade, você não tem mais idade para isso, senão você vai se machucar. Isso é um preconceito natural e eu entendo, mas não aceito. Tem coisa que eu entendo, não aceito, tem coisa que eu aceito, não entendo. Nesse caso, quando ela começa a fazer e vê, cara, o emocional das pessoas, as pessoas estão... Que é aquela questão do problema do século, né? É o do passado, que é a depressão, é o do presente, que é o estresse,
e ao do futuro, que é a ansiedade. Então, esses 3 males, a arte marcial como um todo, ela mexe demais com isso. Com certeza. É o aluno querendo estudar para o exame, é o aluno lendo história porque tem prova teórica, é o aluno trabalhando a parte física porque tem a avaliação física. Ele muda o comportamento, mas ele não é atleta. Ele não precisa ser atleta, mas ele precisa performar. Não venha falar para mim que você vai fazer um negócio que você, não, eu vou fazer por fazer. Não. O que você for fazer, você vai querer fazer bem feito. Esse negócio de fazer por fazer não dura. E é engraçado, você falou, pessoa de 30 e poucos anos, né? Hoje o meu público-alvo é esse, principalmente mulher. Outro dia, um cara que tem uma filial ali, em uma cidade aqui perto, em Minas, ele foi na academia e ele falou assim, eu queria saber o que você acha, eu tô abrindo uma turma feminina e queria focar em universitária, blá, blá, blá. Eu falei, cara, foca em mulher mais velha. Não, por que mulher mais velha? Eu falei, ó, ele tem um maior preço da cidade, a academia mais cara, faz um puta num trabalho lá. Eu falei, cara, a universitária, ela não tem dinheiro ainda dela. Tá ralando pra estudar. Tá ralando pra estudar. Aí vai ter semana de prova, vai ter mês que tem a festa tal, ela quer ir, guardou dinheiro, vai ter viagem. Provavelmente ela não vai arrumar nenhuma amiga pra fazer com ela, então ela já não vai. Vai ser solitário. Aí eu falei assim, tinha um monte de menina assim, eu falei assim, ó, tá vendo? Eu falei assim, aquela ali, treina ela, o marido e o filho. Aquela ali, treina ela e os 2 filhos. Aquela ali, treina ela e o marido. A experiência. Né? Aquela ali, treina ela, o marido, o cunhado e os 2 filhos. Meu dojo tá Eu falei exatamente assim. De 5 meninas que eu te apontei... Todas têm família treinando. Virou 12 pessoas. É isso aí. 15 pessoas. Falei, não são 5 só. Por que você pegar essa turma, vão ser 5 só. É verdade. É verdade. Então eu falei assim, e outra, a mulher de 30, ela tá muito mais bem resolvida, entendeu? Se ela falar que vai treinar, ela vai decidir que vai treinar, acabou. Não vai ter nada que vai incomodar. A universitária, ela vai treinar. Amanhã ela arruma um namorado, você faz jiu-jitsu. Não, você não vai fazer jiu-jitsu. Ela, então tá bom, não vou fazer jiu-jitsu. Cara, ela já tá resolvida, ela já tem o dinheiro dela, ela já faz os horários dela. E tá falando assim, né? Sim, de forma genérica, mas é a realidade. Eu falei, então é a realidade. Assim, foca em outra coisa. Ele falou, não tinha pensado nisso. Eu falei, cara, é isso, velho. O perfil, o estudo de mercado, você está estudando comportamento exatamente. humano. Simples. Falei, e você pensa o seguinte, treina você, sua esposa e seu filho. Aí você fala assim, eu vou parar. Sua esposa vai parar? Teu filho treina, eu treino, você não vai parar. A fidelização é outra. Entendeu? É diferente. A criança vai parar, você fala, não, vamos treinar. Então, assim, falei para ele, cara, é esse público que você tem que atingir. E as experiências que vão acontecendo quando você tem grupos familiares, a gente tem muita família treinando. Eu tive um caso que o marido, a esposa e a filha. Não, treina o marido, a esposa e os 2 filhos, tá? 3 deles fizeram o exame. O garoto, que é o filho, começou antes, então ele já é faixa marrom, não ia fazer exame ainda para faixa preta e tal. Então fez exame os 3. Marido, um potencial violento, entrou, começou a treinar. Você sei como é que é esse negócio de competir. Em 1 ano e meio virou campeão estadual e campeão nacional. Master. Se amarrou, então tem talento nato, sabe aquele cara? A esposa recentemente tiveram 3 grandes destaques no exame, ela foi um dos destaques. E a filha também fez exame provisória. Dos 4 itens, teve um que ela não atingiu a média, o mínimo da média, e ela tomou provisória. Provisória, para a gente entender, fica de 1 a 3 meses ainda com a faixa anterior. Aí ela presta novamente somente aquele item, porque os outros 3 ela foi aprovada, ela precisa ser aprovada em todos. E aí eu fui conversar com a mãe depois de umas 2 semanas que eu encontrei, como é que tá, tal. E a filha, tudo bem? Né, para saber a questão do exame. Sensei, foi uma das melhores coisas que aconteceu para minha filha. A filha com 11 para 12 anos. Ela sempre foi excelente aluna. O dela sempre tinha que ser o melhor. E ela estava precisando descer um degrauzinho. Baixar a bolinha. Falei, olha, se você tivesse falado isso antes para mim, eu estaria sugestivo. Porque quando eu faço análise de exame, eu dou todas as notas, guardo. Quando eu vou fazer o resultado final, eu tampo com uma filipeta o nome da pessoa. Para não ficar sugestionado. Puta, o Jean é super dedicado, cara, aquele não foi tão bem. Não. Então eu não sei quem eu tô colocando nota. E ela tomou provisória. E quando a mãe veio dar o depoimento, a mãe disse exatamente isso. Falou, você não tem ideia do tanto que fez bem
para minha filha, falei, mas e vocês dois? Você, inclusive, foi o destaque de 60 alunos que fizeram esse exame. Você não tem ideia o tanto que tá sendo bom, porque veio, me perguntou, putz, eu achei que eu tava treinando bem. Você tava treinando bem. A única coisa é que ela errou um movimento. São 5 repetições sempre, cada série de movimento. Ela errou um. Então, esse ela tinha mais 4 para fazer, e tudo bem. Só que esse deixou ela muito nervosa. Já acarretou no erro. Aí ela errou mais 4, virou outro movimento, errou também. Cara, aí depois ela foi se... Quando foi para a segunda etapa, que era outro nicho de análise, ela já estava mais estabelecida, deu uma respirada, foi bem, mas nesse não. E não tem como, ela tomou provisória, vai fazer agora daqui um mês mais ou menos, faz a prova novamente. Mas o que aconteceu? Foi a melhor coisa que aconteceu para ela. Falou, sensei, e no jantar nós discutimos exatamente isso. Quando a gente acha que a gente está muito bem, a gente pode até estar bem, mas fique atento. Porque o que pode pesar? O emocional. Então, o que causa essa questão do emocional na vida das crianças, dos jovens, das mães, dos pais, é um negócio maluco. Gente chega lá descompensada para um dia de avaliação. Por quê? Você pergunta, qual foi a última vez que você foi avaliada? Sensei, quando eu fiz doutorado há 20 anos atrás, o adulto. Então, ele não foi avaliado mais. Não, E, de repente, você está ali avaliando para saber se ele vai ser aprovado ou não vai ser aprovado. Essa questão da... Isso é muito legal, porque a gente conta aqui um caso desse, mas são inúmeros os casos. São inúmeros. Né? Então, mas o emocional, Jean, eu vejo que hoje a arte marcial tem um poder absurdo de alcance em trabalhar o emocional. A autoafirmação e as coisas más resolvidas da vida pessoal da pessoa, ela consegue ajustar ali dentro. Cara. Porque não é um rolinho ali dentro, não é o Jonas que eu digo. O Jonas fala, pô, pai, passei. Hoje eu consegui quase dar um triângulo. Ele fala. Aí ele vai treinar, eu quero fazer um shiroura, que é um chute girando. Aí faz 1, faz 2, aí já fica grandão. No terceiro quase cai. É isso. É bem isso. Cara, você tocou no assunto ali, né? De pai, filho ali, né? E você tá falando do Jonas. E eu não passei por isso, mas provavelmente eu vou passar. Que ele escolheu um lado de querer ser jogador de futebol, né? Sim. E, cara, a gente sabe das frustrações que tem, né? Principalmente o futebol. Eu acho que a luta também, a luta mais ainda, mas o esporte individual, ele é muito mais honesto, né? Ele é honesto mesmo, porque é você e você, cara. Exatamente, E, assim, às vezes tem um juizinho ali, mas é você, Faz cara. parte, É você contra alguém. Exato. E o futebol não, depende de um monte de gente, depende de empresário, depende daquela rola de é um cenário E você vendo de fora, eu queria, assim, você fala, puta que pariu. Eu vou te dizer uma coisa, eu tive a minha passagem como jogador de futebol durante 6 anos no clube aqui da cidade, e que foi uma experiência violenta, assim, enfim, em todos os sentidos. Eu acho que toda criança, naturalmente, ela quer jogar bola, porque é o que ela vê na televisão todo dia, ela vê os grandes exemplos, Sucesso, só os grandes exemplos, sim, os e a maus minoria, exemplos. né? Cara, eu conheci um empresário muito conhecido no Brasil, e ele falou para mim, Ricardo, quem realmente se destaca e ganha isso que aparece na televisão, não chega a 3%. Porque o N é muito grande, né? Sim, é. Então, é muito complexo isso. Quando ele resolveu, jogando e tal, o que mais me chamou a atenção foi a disciplina. A disciplina meio que nata. Sim. Não tinha tempo ruim. Ficou um ano em Portugal, mandava... Você tá, não, tô fazendo um treininho aqui, 11 horas da noite, no subterrâneo, num clube do Boa Vista. E fazendo a parte física, por quê? Porque a parte física do clube naquele momento não era de acordo. E isso a gente já sabia dos times profissionais. Então, assim, você tem que fazer sempre um pouquinho mais. Mas isso não garante. Não algo a mais não garante. Como na luta também é assim, em várias outras modalidades. Agora, claro que a questão da frustração, eu acho que o que mais nos fortalece, a frustração nos fortalece. E o que é frustrar? Na minha opinião, frustrar é você esperar muito de algo e aquilo não acontecer. Mesmo que você não tenha feito tua parte. Para mim, frustrar é quando você não faz a tua parte. Aí você espera muito, não faz a tua parte, você fica meio frustrado porque você não está resolvido. Agora, eu fiz tudo que estava ao meu alcance? Sim. Eu entreguei tudo que eu podia? Sim. Eu levei realmente a sério? Sim.
Então não é frustrar, foi uma experiência violenta. Ah, mas eu queria ter isso, ter virado isso ou virado aquilo. Cara, eu tenho uma fé inabalável, Jean. E Deus nos traz livramento de algumas coisas e nos abre portas para outras que a gente nem sabe nem entende. A questão, para mim, a questão espiritual é muito forte. Jonas vivencia isso sempre, nasceu na igreja, conhece e vivencia a palavra e sabe o que Deus... Cara, isso aqui eu oro para Deus, se for a vontade dele, ok. Se não for, me mostra logo. Muda o caminho. Pum. Ah, se não for... Se não, eu não estava onde eu estou hoje. Sim. Porque eu tive meu período e aí tinha o karatê meio que paralelo e tal. De repente eu falei, cara, agora é minha hora de eu correr atrás disso. E hoje eu sou super realizado, não tenho nem o que dizer. E tenho realizações que eu consigo compartilhar com ele e com a minha família, a minha esposa, com o Antônio, que foi o karatê que me deu. Sim. Agora, mas então eu não posso comparar tatu com cobra, cara. Eu sempre brinco com isso. O que é comparar tatu com cobra? Se você tivesse a exposição que você tem, que você teve no karatê, no futebol, cara, não dá pra comparar duas coisas distintas. Eu fui atleta de seleção brasileira. Fui atleta de seleção brasileira de futebol. Cara, é outra realidade. Outra coisa. Eu fui atleta, eu fui sou treinador de seleção brasileira. Sou treinador de uma seleção de futebol. Pô, Jean, não vamos comparar uma coisa que não tem nada a ver com a outra, porque não tem comparação. Agora, tem sim oportunidade que você vencer, mas que o esporte, seja o futebol, seja o karatê, seja o jiu-jitsu, a luta, te abre portas. Nós temos uma proposta para morar nos Estados Unidos, de uma universidade, futebol que abriu. Sim. Não foi eu que fui lá bater na porta ou ele que foi bater na porta, o futebol que abriu. Então, a gente tem que estar atento com isso. Não é ser... tá sempre lamentando, não é chamar de frustração, mas é chamar de oportunidade. Eu tive essa oportunidade, eu aproveitei, agora a oportunidade é outra. Cara, vamos fazer do limão uma limonada. Qual é a oportunidade? É essa? Acelera. Tente ser diferente nesse meio. Agora, lógico, né? As grandes... É igual ser ator, cara. Ser cantor famoso. Sim. Quantos cantores tem? Quantos né? São realidades muito diferentes. Eu vi eu estava passando o canal esse final de semana. Aliás, fazia uns 2 anos que eu não via. Numa televisão e tava um programa que tava o Bruno e Marrone, né, cara? E aí, o Marrone é um figura, o Bruno mais figura ainda. Vendo a história dos caras, cara, não difere da grande maioria. Só que, num determinado momento, o talento com a disciplina e a oportunidade casou, ele foi embora, né? Então, acho que isso faz parte do processo de crescimento. Hoje eu vejo que a gente tem que... Não é estar, é ser feliz. É igual saúde. Na pandemia falaram pra mim, você... Pô, tá morrendo um monte de gente aí, ex-atleta. Falei pra um amigo, um secretário que foi secretário comigo, Santos Carpellini. Ele falou, Ricardo, você é saudável ou tá saudável? Eu falei, como assim, velho? Estão falando aí que atleta não tem problema. Eu falei, você é ou está? Eu falei, o que é ou está? Ele falou, você é saudável, sempre foi regradinho, desde a tua infância, tá. Você está... Foi fumante, bebeu todas até os 40, quis ser maratonista, virou maratonista há 4 anos, você acha que você tem saúde. Você não tem, você está. Sim. E eu falo que disciplina é a mesma coisa. Não dá para ser hoje de um jeito, amanhã não. Hoje de um jeito, amanhã não. Cansa, né, Jean? Com certeza. Mas o resultado, ele é certeiro. Cara, a gente tem um quadro aqui que a gente não tinha na época que você veio, né? Chama Pra Quem Você Daria a Faixa Preta. Então, vou falar alguns cenários. Vamos lá. Você me fala pra quem que você daria a faixa preta. Solta a vinheta aí. Pra quem você daria a faixa preta, então, vou falar alguns assuntos aqui, você me fala. Um faixa preta da sua vida. Minha mãe. Sua mãe. Tá. Um faixa preta do karatê. Não vou conhecer, mas... Cara... Douglas Brose. Tricampeão do mundo, o único tricampeão do mundo que nós temos atual. Ele parou de lutar faz pouco tempo. Sim. Mas é um cara que eu trabalhei durante um longo período. Tive a felicidade de sentar na cadeira num título mundial, meu primeiro no adulto enquanto treinador.
E um cara que fez diferente. Fez diferente. Um faixa preta, de atleta também, mas de outra modalidade. Qualquer pessoa aí que você considera um faixa preta. Cara, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer, eu já admirava antes, quando nós lançamos o Vôlei Ribeirão, esse cara veio jogar aqui na última temporada da carreira dele, o Serginho, Escadinha. O Sérgio... Depois que eu conheci o cara, eu fiquei mais fã ainda dele. Eu fiz um para quem você daria faixa preta com ele. Com online, ele? né? Cara, Fiz assim, mandei o coisa pra ele gravou. A humildade Esse e a grandeza não é proporcional nesse cara. Eu Serginho, não conheço, mas ele... Serginho, nós tivemos oportunidades aqui de, né, por causa do time e tal, mas um cara que dispensa comentários. Não é só por causa da história dele, de onde ele saiu, onde ele chegou e tal, mas como ele leva a vida dele, cara, como é que ele é muito, né, muito fora da média. Se você tivesse 30 minutos para sentar numa mesa, igual a gente tá aqui, e somente ouvir alguma pessoa, quem que você escolheria? Jesus Cristo. Jesus. Cara, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, Deus é que me capacitou. Já. Eu sozinho não teria 1%. E desde a minha conversão, Deus me deu visão de mundo que eu não tinha, sabe? Eu orava, coloco meus joelhos no chão, Deus me mostrava de uma forma tão clara as coisas. Não é aqui, é por aqui, não é aqui, é por aqui, agora você faz isso. Muito clara. Então a minha relação, assim, eu falo que a minha intimidade com Deus, ela é muito intensa, muito intensa. Então eu queria alguém, Jesus Cristo, alguém que teve 70 acompanhando ele, 12 mais próximos, que são os apóstolos, 3 amigos que caminhavam junto, Tiago, Lucas e João, e um íntimo, João. Muitos com defeitos, como nós, e defeitos estratosféricos, e ele conseguiu reverter, e Deus entregou seu filho por nós, sabe? Eu não só... Independente de religião, tá? Não tô falando de religião, não. Tô falando de fé. Né? Confirmação do que não se sente e a certeza do que não se vê. Como é que você entende fé? Cara, você tem que viver a fé. Eu tenho... E por quê? Só tô te contextualizando, tá? Eu tenho uma doença autoimune, chama espondilite anquilosante, não sei se eu já te falei, que é um enrijecimento de articulações, processo inflamatório aumenta, 5 hernias de disco. Eu treino karatê todos os dias, Jean. E sabe quando eu vou parar de treinar? Nunca. O dia que eu morrer. Mas eu treino. Eu brinco com os meus alunos, Jean, que é por 2 motivos. Primeiro que eu gosto. Sou apaixonado. Segundo que alguém um dia vai bater na porta e ela fala assim, eu quero saber se esse negócio é verdadeiro. Confere, né? Mas a minha vida foi entregue para Jesus 100%. Não 99%, nem 101%, 100%. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu construí, tudo que eu faço, o exemplo, o legado que eu dou para os meus filhos, e hoje é uma das coisas que eu mais invisto, um legado que eu vou deixar para eles. Deus me capacita cada segundinho, cara. É uma coisa maluca. Se você recebesse a faixa preta hoje, qualquer modalidade, o que você acha que você ouviria de quem estivesse dando a faixa preta? Cara, eu queria ouvir o que eu aprendi com um cara que foi um tutor do Tom Brady. Não sei se você já ouviu isso. Ele diz o seguinte, não reclama, não pergunta, vai lá e faça o seu melhor. Sim. Porque eu recebo a faixa preta de uma modalidade, não adianta parabéns, você já sabe que você conquistou, mas assim, vai ter hora que você vai reclamar, então não reclama. Vai ter hora que você vai ficar perguntando demais. Cara, não fica perguntando. Só faz. Vai lá e faz. E o seu melhor não é comparando com o outro, é o seu com você, ponto final. Né? Não tem... Era isso que eu queria ouvir, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Cara, no jiu-jitsu a gente tem a finalização, né? Que é o ápice aí, como se fosse o nocaute, né? E a gente tem um quadro aqui que chama Finalizando ou Faixa Preta. Tá. Então, solta a vinheta aí, que no caso é finalizando você aí. Amor, quero te dizer que eu te admiro demais. Cada dia mais. Você é um exemplo para mim, para os nossos filhos, para a nossa casa, para os nossos alunos, para a nossa família. Eu te amo muito. Parabéns.
por tudo que você representa, pela pessoa que você é, por onde você chegou, por ser o homem, o pai e o marido que você é. Eu te amo demais. Finalizou com força, hein? Ela mentiu pra mim, sabia, né? É a hora que ela foi gravar esse vídeo, eu até não tava perto, ela falou, vou mandar uma mensagem pra uma vizinha nossa, uma amigona nossa. Vou mandar uma mensagem pra ela que o marido dela tá pedindo aqui, que ele vai fazer alguma coisa lá. Ela tava gravando, que coisa boa. Ah, eu sei. Tem mais aí? Oi, pai. Olá a todos aí do podcast. Sou o Jonas, o filho do Ricardo, e vim aqui falar um pouco sobre o grande homem que ele é. O meu pai, ele me ensinou todos os princípios que ele fala, todos os princípios e valores que foram ensinados para ele e que ele aprendeu, ele passou para mim e sempre faz de tudo por mim e pela nossa família. Isso o torna já um grande homem, mas esse é só a ponta do iceberg, porque tudo que ele faz é em prol da família, tudo que ele faz é em prol de fazer bem para os outros. Ele sempre coloca os outros acima dele. Ele é um exemplo excepcional que com disciplina, com força de vontade e com constância, principalmente, e com aquela vontade que ele sempre fala de ser melhor que ontem, hoje ser melhor que ontem. Você chega, você conquista, e o que você quer, você vai conquistar, você vai chegar. Então, obrigado, pai. Muito obrigado por tudo que você faz por mim, por todos os ensinamentos que você me passa, e que vocês tenham um bom momento aí. Te amo, pai. Aí, até aqui. Pô, eu trago o cara, tá aqui no bastidor, né? Podia falar pessoalmente aqui, né? Daqui a pouco eu vou te dar um beijo. Isso é. Tem mais alguma coisa ou não? O papai é o cara mais lindo do Ô, mundo. alemão. É o nosso herói, não é? A pessoa mais determinada, mais disciplinada, mais batalhadora que eu conheço na minha vida, com um coração enorme que não cabe no peito. Te amo muito, meu amor. Olha, alemãozinho, olha lá, ó. Agora não fala, né? Tá falando mais que não sei o quê. Que coisa boa. Essa é minha base, Jean, minha base, Massa cara. demais, demais. Eu sempre viajei muito, hoje, graças a Deus, menos. Mas a minha família, eu falo que 3 pilarzinhos. Saúde, família e Deus. Um sustenta o outro. Uhum. A máscara no avião não cai para quem tá do lado. Primeiro eles falam, põe em você para depois pôr na criança, né? Sim. Você tem que estar bem, saúde. Família, o que sustenta. Cara, e Deus, se não tiver essa estruturazinha aí, Show de vamos de bola. paixão todos. Cara, estamos estourados no tempo aí. Hoje nós falamos um pouquinho mais sobre, né, esse lado empreendedor aí, né? Outra vez falamos mais sobre karatê, falamos bastante coisa de karatê olímpico, tudo, mas dessa vez nós falamos mais. Foi bem legal o bate-papo, Coisa aprendi boa. bastante aqui também. Espero que você tenha gostado também. Nossa, show de bola. Se Deixa um deixar recado aqui, pra ó, galera. Se deixar aqui, nós vamos, vai ter Vai 2 embora. horas. Cara, recado primeiro para quem acompanha o Além do Tatame. Que bacana ver essa estrutura toda hoje. E eu que vim há 2 anos atrás, mais ou menos, né? Um pouquinho. E ver essa estrutura toda, Jean, e você com toda essa desenvoltura só, mas principalmente com essa essência de tocar em pontos que eu sei que vai fazer diferença para quem está acompanhando. Porque a gente bater papo aqui, cara, nós vamos ficar horas. Com certeza. Mas alcançar as pessoas que têm acesso da onde elas quiserem para informações assim que a gente já ralou e a gente pode compartilhar, isso é muito legal. E muita disciplina no que vocês forem fazer, independente do que vocês forem fazer. Disciplina, para mim, é o que vai te manter nessa constância que o meu filho acabou de falar. E faça pelo exemplo. Palavra a cada 10 absorve 4, exemplo a cada 10 absorve 7. Então vamos dar bons exemplos para essa galera aí. com certeza. E vida longa. Galera, é isso. Estamos de volta aí para mais uma temporada do Além do Tatame. E vamos ter luta, vamos ter esporte no geral aí, futebol, vôlei, o que vier aí, a gente dá um jeito de estudar um pouquinho e trazer um bom bate-papo para vocês. Então é isso, galera. Fica ligado aí que logo mais tem bastante novidade. Valeu.